Então eles chegam para Jesus e falam: Mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E ele fala: Quem é minha mãe e meus irmãos? Pois em verdade eu vos digo que todos que estão aqui e que fazem a vontade do meu Pai é minha mãe e meus irmãos. O que Jesus queria dizer com isso? Ele estava ali afastando sua família biológica? Nós vemos que esse ensino vai transformar a sua vida. Quer saber sobre isso e muito mais? Vem conosco no estudo sequencial do Evangelho de Mateus, se tratando de um vídeo de apenas 15 minutos, onde nós vamos se aprofundar numa parte do Evangelho, porque estudar o Evangelho é mergulhar do amor do Cristo. Vem conosco. E hoje nós vamos ver uma parte que eu gosto muito, que justamente aonde fala da família universal. Você vai ver que essa parte vai transformar a forma que você vê a vida. E se você está chegando hoje nesse nosso estudo e fala assim, não, eu tenho que ver, porque é um estudo sequencial, tem que ver os outros vídeos, acalme-se. A grandiosidade do Evangelho é justamente você pegar uma passagem, você retirar uma essência que modifica a sua vida e depois, se você gostar, vai lá na nossa playlist no canal do YouTube do NEP Honório Abreu e coloque em dia, porque também é importante você ter essa sequência. E já aproveita, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, porque o YouTube não notifica todo mundo que é somente inscrito no canal, tem que ativar também o sininho. Aproveita e curta esse vídeo, que a sua curtida faz ele atingir mais pessoas. Compartilhe com alguém que esteja necessitando estudar sobre isso e se aprofundar nessas questões do Evangelho. E comente o que você está achando, o que você extraiu sobre essa passagem. O seu comentário é muito importante e diz da onde você está falando, para nós vermos que esse estudo está atingindo várias pessoas e vários corações. A passagem de hoje é no capítulo 12, ainda estamos em sequência no capítulo 12, nos versículos 46 a 50. E ela diz o seguinte: Estando ainda a falar às multidões, sua mãe e seus irmãos, é, designando a questão do parentesco ali, a questão dos irmãos, nós vamos falar um pouco mais aqui, estavam fora, procurando falar-lhe. Eis que tua mãe e seus irmãos estão fora e procuram falar. Um dos discípulos disse. Aí Jesus responde a esse discípulo. Jesus respondeu àquele que o avisou: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando para os discípulos com a mão, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. E aí nós vamos vendo a grandiosidade disso daqui. Várias pessoas levantaram vários questionamentos. Se Jesus estaria relegando a sua família biológica em detrimento, consequência da sua família ali dos seus discípulos. Não, nada disso. Nós vemos que Jesus, ele tinha sim uma questão familiar muito complexa, principalmente ali no que dizia às questões dos seus irmãos. Mas Maria em si o seguiu e ela estava lá, inclusive no dia da crucificação. Nós vemos que ela acompanhava ali o seu filho, mas nós vamos vendo muito mais do que isso. Há aqui um ensino que você tem que guardar para si. É o ensino da família universal, uma família espiritual. Todos nós somos irmãos em Deus. Deus, o Criador, realmente, aquela inteligência suprema que nós não somos capazes nem de compreender o seu poder e também a sua questão, porque é uma energia, é uma forma realmente incompreensível ainda nos padrões de inteligência nossos. E aí o que acontece? Deus, dentro desse poder, dessa força, que tudo sonda, e que Jesus já ensinou, aonde está Deus? Aonde está o reino de Deus? Dentro de nós, está lá em Lucas. E aonde que ele conversa conosco?
na consciência. Realmente ali dentro da consciência você tem essa conversar com Deus. Até na maneira de orar, ele já ensinou, já dissemos isso aqui no Evangelho, que ele fala: entrai no seu quarto, fechai a porta e orai ao seu Pai em segredo, que em segredo lhe recompensará. O que era o quarto? O quarto é o quarto íntimo. É o quarto realmente ali da consciência. Entrai para dentro do seu quarto, fechai a porta, retirai tudo aquilo que fica lá de fora, todos os pensamentos e tudo tentar retirar para você orar ao Pai em segredo. E o que é isso? O Pai em si é o Criador. Se Ele criou tudo e nós somos filhos desse Pai, todos nós temos uma mesma descendência em si. Todos nós, enquanto figuras espirituais, somos irmãos. Por isso que fala, somos irmãos em Cristo, porque Cristo trouxe essa ideia de uma família universal. Então, o que ele queria demonstrar ali aos seus discípulos? Ele queria demonstrar que não havia de se analisar uma família biológica. Ele queria passar um ensino. Ele não estava afastando sua família. Ele estava simplesmente fazendo o que ele fazia de melhor. Através de um exemplo, ele mostrar que todos aqueles que estão ali, que fazem a vontade do Pai, são sim sua mãe, seus irmãos e suas irmãs. O que isso tem de grandioso na sua vida? Quando olhamos uma pessoa, Jesus falou: qual que é a principal lei? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós temos uma tendência de não analisarmos isso realmente de uma maneira profunda. O próximo é sim nosso irmão. O próximo é o nosso parente. E por quê? De um ponto de vista espiritual, o parentesco é universal. Se você está ajudando o outro, pode ser uma pessoa certamente fora do seu círculo biológico, do seu círculo familiar. Ele é um irmão. Ele realmente está ali. Isso que Jesus abraçava. Era isso que realmente ele queria demonstrar para você. Que numa esfera cósmica, todos nós somos parentes. Um outro ponto muito importante de se retirar dessa passagem, que esse parentesco em si, nós vamos tirando uma outra coisa. Ele fala, aqui fala a questão que ele falava para a multidão. E ele aponta nessa multidão como seus discípulos. Nós vamos ver uma distinção muito clara, aonde você tem que ter em vista. Jesus tinha vários discípulos. Ele tinha 12 apóstolos, que eram aqueles que o representavam, que tinham a sua autoridade, inclusive que ele demanda para curas, que nós já vimos aqui, quando ele envia os apóstolos para ali em seu nome promoverem curas através do poder que ele concede a eles. Então, ele tinha 12 apóstolos em si, mas ele tinha vários discípulos, que é aquele que realmente o seguia, que o analisava o seu ministério, que realmente trabalhava ali não apenas os seus ensinos, mas levando a sua palavra também. E essa questão do discípulo, nós temos que ter muito em mente, porque todos nós iniciamos nessa esfera de estudo do Evangelho para sermos primeiramente discípulos de Jesus. Temos que nos colocar justamente nessa incumbência de discípulo, de levar a boa nova. Por isso que nós dissemos, se você gostou desse estudo, compartilhe ele com alguém. Você vai estar o quê? Espalhando a mensagem. Se você gosta de analisar, de estudar o evangelho do Cristo, compartilhe com a outra pessoa, porque ao compartilhar, você está compartilhando com o irmão, você está compartilhando com essa família espiritual. O que acontece aqui, por exemplo, nós estamos falando do Brasil. Aqui nós estamos vivendo uma realidade, mas nós vemos que em outras partes do mundo
outras realidades são vividas, outros sofrimentos, outras culturas são ali sentidas. E eles são diferentes de nós? Não. De um ponto de vista espiritual, eles somente nasceram em uma determinada região do globo, porque tinham que passar ali. Jesus, por exemplo, espalhou a sua mensagem e ele era judeu. Ele estava ali. Olha o tanto que é importante. Ele era judeu, mas nós já dissemos várias vezes nesse estudo, Jesus, ele não trazia uma questão de religião. Ele trazia uma doutrina de vida fundamentada e baseada no amor, aonde ela era universal. E ele até afastou questões religiosas, principalmente práticas exteriores de rituais do seu tempo. Ele afastou para trazer uma nova lei, uma nova ordem, uma ordem o quê? Universal. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo não é uma questão religiosa, é uma questão de religiosidade. Até uma pessoa que for se denominar que é uma pessoa ateia, porque, por exemplo, eu sou ateu, mas se eu faço ali uma vontade firme de fazer o bem ao próximo, eu estou certamente sendo mais religioso do que aquele que talvez ora o dia inteiro, somente dizendo palavras, mas suas atitudes não testemunham realmente a sua modificação. Jesus queria o quê? Uma modificação interior. É interessante porque os laços de sangue não estabelecem necessariamente vínculos entre os espíritos. O corpo precede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai que cria o espírito do seu filho, apenas lhe fornece o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral dos filhos, para fazer progredir. Está no Livro dos Espíritos e é muito importante dentro dessa passagem que está no capítulo 14, item 8, página 195 em si. Que aí nós vamos vendo a grandiosidade realmente dos ensinos do Cristo, aonde nós vimos que ele traz dentro desta família, ele é um irmão nosso. E aí muita gente quer colocar o Cristo como um ser à parte, como Deus. Jesus não é Deus. Até no meu Instagram eu fiz um vídeo esses dias, um vídeo curto. Quem não me segue lá no Instagram, siga lá que eu faço vídeos, palestras e outras coisas. É @DouglasMarcosGR. E tem também no TikTok, mas no Instagram publica mais coisas. Até hoje eu vou fazer uma palestra lá no Ceareiros de Jesus com o tema burnout. E isso é muito importante nós termos isso em vista. O Cristo, ele não era diferente. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Ele queria o progresso. Ele, como aquele irmão mais velho, ele queria nos puxar. E ele deu testemunho de como nós devemos agir para um dia, quem sabe, num futuro totalmente distante, mas não incerto, porque ele deu a certeza que todos nós vamos progredir. Todos nós, de um ponto de vista espiritual, nós temos um progresso. E isso que o Cristo trouxe, esperança. E mais do que isso, os seus apóstolos, seguindo ali os seus ensinamentos, trouxeram a palavra. Por isso que é muito importante você estudar o Evangelho e compreender ele, retirando realmente a essência. Uma pessoa que somente lê isso daqui e não retira a essência, ele vai falar: ah, Jesus, ele olhava os seus discípulos, ele olhava quem estava em volta, ele não olhava a questão familiar, não. Ele olhava muito a questão familiar. Ele estava ali ao lado de Maria. Ele era realmente um filho biológico dela. Ele esteve o tempo inteiro com ela. E ela foi ali também um alicerce para ele. E nós já dissemos isso aqui, mas ele queria o quê? Passar um ensino. O ensino da família espiritual e a família universal. E tenha isso em mente. Você aí de casa, todos nós somos irmãos em Deus. E nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Ao próximo, independente de questões biológicas, porque ele é o nosso irmão e nosso irmão em espírito. Um agradecimento a todos que estão fazendo parte desse nosso estudo.
E se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, comente, compartilhe, isso ajuda muito. O seu comentário também serve ali no YouTube para nos ajudar que esse vídeo alcance mais pessoas. E isso é muito importante para todos nós. Até o próximo estudo sequencial do Evangelho de Mateus. Fiquem em paz e que nós possamos ter essa ideia de família universal que o Cristo trouxe para todos nós, porque em Deus somos todos irmãos. Fiquem em paz.